Nós vamos conversar agora com o Zé Roberto, vamos chamar ele de Ramos, mas eu conheço como Zé, né, tradicionalmente, porque ele foi uma das pessoas que começou a história da proteção veicular aqui no sul do estado. E a proteção veicular, ela vem ganhando um terreno muito grande aqui, não só no sul, como hoje em todo o Brasil se fala em proteção veicular. A proteção veicular foi criada para o cidadão, que tem um poder aquisitivo menor, que não tem como fazer um seguro, mas poder proteger o seu bem, o seu veículo, o seu carro e por aí vai afora. E é óbvio que tudo que você lança no Brasil de novo, há alguns reflexos, né? Isso aconteceu com o Uber, isso está acontecendo agora com o pessoal que entrega aí pedido, até o iFood, que está numa briga com o ministro do Trabalho, quer taxar, não quer e por aí. E é lógico que as associações não seriam diferentes. Está existindo aí a tramitação, né, Zé, de um projeto na Câmara Federal que é para regulamentar o serviço de vocês, né? É isso aí, Ricardo. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, né, para esclarecer um pouquinho até dos últimos acontecimentos aqui na região sul, com referência às associações, né, algumas ações e tal. Então, assim, para esclarecer para a população em geral também o papel da associação e como que a gente entende que vai seguir isso daqui para frente, né? As associações de proteção veicular começaram com o fenômeno do caminhão. Por um período, a seguradora não quis fazer mais seguro de caminhão. E aí os caminhoneiros se reuniram e começaram a fazer a proteção do caminhão deles mesmos, criar associações de proteção para proteger os caminhões. E depois começou a vir com os carros, começaram com os carros mais antigos, porque quem tinha um Cadete não conseguia fazer o seguro. E ela ia na seguradora, a seguradora não fazia o teu seguro e também não permitia que tu fizesse com ninguém. Então era como se tu virasse um excluído da sociedade porque tu tinha um Cadete. E aí esse pessoal dono de Cadete, dono de Uno no 89, 88, Gol, começaram a se reunir e criar a associação também, no mesmos moldes da Associação de Caminhoneiro. Esse movimento cresceu, natural, a população aderiu, porque era uma forma muito mais fácil de contratar, tu contrata mensal, não tinha aquela burocracia toda de fazer um contrato por ano, com a seguradora, exigência de perfil, e aí a seguradora, se tu às vezes tu tá com um probleminha lá no teu nome, com o Serazazinho lá, com a seguradora não te aceita, só para nós ver números, né? Até antes desse programa novo ali que foi feito para limpar nome, 50% da população brasileira tinha problema de restrição de crédito. Então, esses 50% da população não tinha acesso a seguro, o seguro não fazia. Por outro lado, tu não podia deixar esse pessoal também sem essa proteção. Então, a associação ela veio e tomou esse espaço que as seguradoras não queriam, né? E hoje, Ricardo, aqui nós falamos em Santa Catarina, eu não sei ainda o número, eu não me lembro o número exato, assim, eu devia ter olhado, mas eu acho que são 7 milhões de habitantes. E nós já temos 1 milhão de usuários em associação. É muito grande o número, né? Vamos falar em Brasil. Em Santa Catarina é um fenômeno. Assim, o Brasil são mais de 10 milhões de usuários da proteção veicular. Nós estamos falando de mais de 3 mil associações. E aí, quando a população adere a um produto, é o exemplo do táxi da Uber, né? A empresa Uber, quando veio para o Brasil, eu me lembro, tu vais te lembrar também, que os taxistas tacavam fogo em carro, falavam que vão sequestrar o teu filho, se tu pedir, que é ilegal e tal. E aí o que aconteceu hoje? Hoje, semana passada eu estava em São Paulo, pedi um Uber e veio um táxi me buscar. Os taxistas agora viraram Uber. Eles são táxi ainda, mas presta serviço para Uber também. Então, esse cenário, a população, quando quer uma coisa, aí vai ao Poder Legislativo regular. As nossas leis foram sempre feitas assim. Primeiro a população cria uma situação e depois tu vai e regula. Então, aí nesse cenário, com esse diálogo, né, quando eu estou há um ano, vai fazer um ano agora na FABSU, e quando eu assumi a vice-presidência, eu assumi também esse papel de tentar regular o setor. E aí a gente foi costurar isso a nível nacional, pegamos outra entidade também que fazia esse mesmo trabalho e fomos buscar, então, as pessoas que poderiam nos ajudar. Pegamos deputado, hoje a gente tem o apoio do deputado Reginaldo Lopes, que foi quem fez agora a reforma tributária, né? O Vinícius Carvalho, que é o relator do projeto de lei 101, que é a PLP que trata da seguradora,
desse projeto de seguro, que não é só a associação, entra a cooperativa, entre outras entidades também nesse projeto de lei. Mas esse projeto de lei, inicialmente, há um ano atrás, ele era para fechar as associações e para criminalizar a diretoria. Então, nós mudamos isso. Mas como é que nós mudamos isso? Nós vamos falar com a SUSEP. Então, assim, outro dia aqui em Criciúma, aqui na região, teve uma operação da Polícia Federal contra uma associação, né? Uma associação grande aqui da região. Mas qual que é a denúncia? Como é que começa essa denúncia? Começa a denúncia vinha da FENACOR, que é a Federação dos Corretores, que na CNSEG, que é a Confederação Nacional dos Seguros, que levava para a SUSEP, né? E aí a SUSEP entrava com a ação. E aí na ação lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, que não tem nada disso, mas era os principais motivos. Estava vendendo seguro pirata. Então, assim, nós buscamos esses órgãos que faziam as denúncias, FENACOR, SUSEP, CNSEG, fomos para a mesa sentar com eles e mostrar para eles, olha só, cara, não tem mais, nós já representamos 30% do mercado brasileiro e eles sabem disso, esse número é deles. Então, nós costuramos o projeto de lei, fizemos o texto do projeto de lei juntos e foi aprovado também pelo Ministério da Fazenda. Então, assim, esse projeto de lei deve ser votado nos próximos dias. Já está na Câmara para ser votado. Não foi votado na semana passada nem na retrasada, por causa dos pau lá que estava tendo lá em Brasília. Sempre tem umas confusão, né? Mas a gente acredita que deve ser votado nos próximos dias. Agora, ô Zé, tem muita associação, a gente é obrigado a falar isso, pequena, né, que abre a associação, começa com, sei lá, com 100, 200 carros, 300 carros, tem várias aí. E no meio da coisa, aí o cara bate o carro, acontece alguma coisa, e não consegue cobrar ou arrumar o seu veículo. O que vocês dizem como sendo a FABSul, né, como sendo a Federação das Empresas? A FABSul o papel da FABSul é regular isso, né? A gente está em busca a regulamentação, Ricardo, é muito bom para as associações também, associações mais organizadas, que vão, assim, vai ter um período de adaptação depois que tu faz o projeto de lei, que tu regula, da homologação na SUSEP. Ali tu já vai separar o joio do trigo, porque tem muita gente, sim, realmente, tem muita associação que o cara se encontrou mais montou uma e às vezes assim, não tem recurso para bancar uma situação de um acidente ou alguma coisa assim, e o cara sai. Pois é, mas só para mim fazer a pergunta aí para ti é o seguinte, a SUSEP é o órgão que regulamenta justamente isso. Por exemplo, o Zé vai abrir uma seguradora, deposita um tanto na SUSEP, que é uma garantia de mercado. E como é que a associação vai por esse caminho também? Não, a associação vai ter. O projeto de lei vai existir a seguração, as associações e vai existir uma empresa SA que vai ser uma operadora dessas associações. Essa empresa SA ela vai ter um fundo de contingência para garantir a solvência desse grupo. Numa inadimplência desse grupo. Primeiro forma o grupo, começa a arrecadar, igual o grupo de consórcio. Começa a arrecadar, essa administradora é responsável pela gestão desse grupo. Então, se ela errar ou fizer alguma besteira, ela fica responsável. O que vai acontecer, Ricardo, as grandes denúncias que vinham contra a associação vinham através do Código de Defesa do Consumidor. Às vezes a associação não atendia o consumidor. Um caminho natural. Então, assim, o recado que eu sempre passo para a população é avaliar a associação que ele está contratando. Tem várias, ok? Em Santa Catarina são 165 associações já. É muita coisa. Então tem muitas associações boas, entendeu? Para ele escolher e colocar o carro ali. Então, assim, a preocupação é essa. Escolher uma associação boa para se associar. De livre mercado. Zé, eu quero agradecer a tua participação aqui, dizer que a gente fica muito contente com esse crescimento das associações, porque atinge realmente aquele público C&D, né? Aquele cara que tem um carrinho que depende para trabalhar, né? Eu já vi muitas vezes isso acontecer, que sofre um acidente, mas ele pode ficar descansado que tem uma associação, que ele paga às vezes 100, 150 por mês, né? E está guardando o patrimônio dele. Muito importante isso. Só para finalizar aqui, Ricardo, assim, para mandar um recado para a população de Criciúma e aqui da região,
Tem várias associações, aqui eu posso recomendar uma muito boa, que usa os mesmos serviços da nossa administradora, que é a Associação Carvoeira, que é a associação que está entrando no mercado agora, e tem um serviço de qualidade muito bom. Só para te ter uma noção, a administradora esse mês ficou com nota 8.1 no Reclame Aqui, está traduzindo em números, entre as 10 melhores associações do Brasil e está em 22º lugar entre todas as associações seguradoras. Então, tu pegar aqui, são quase 200 seguradoras e mais de 3 mil associações, então tu tem que escolher. E é a melhor nota de Santa Catarina. Então, assim, escolher uma associação boa é fundamental na hora que tu vai participar de um grupo para ser associado. Muito obrigado. Bom, daí o Zé Roberto, né, falando sobre um tema importante, que são as associações de proteção veicular, e com esse bate-papo você com certeza vai aproveitar muito o conhecimento dele para não se deixar enganar, porque está vindo aí a regulamentação, e é lógico, quando se regulamenta, o que está fora do eixo do mercado acaba saindo fora.